Boa noite, meus amigos. Hoje já bem tarde, mas um dia bastante corrido. Mas eu andei pensando sobre um case muito interessante mesmo, sim, até um pouco fora dos padrões do que a gente vê por aí normalmente, mas um que teve um final muito interessante, muito inesperado, né? E em relação a isso, a essa coisa do inesperado, o que eu costumo dizer em relação aos programas de aconselhamento de carreira é que cada pessoa tem a sua carreira, cada pessoa tem as suas questões pessoais, cada pessoa tem as suas ambições, cada pessoa tem a sua própria carreira que foi construída no dia a dia, no passo a passo, no desafio a desafio, nos desvios a desvios e assim vai. Então, eu gosto de dizer que não existe uma fórmula mágica, nem para te dizer o que você deveria ser, nem para te dizer o que você deveria fazer no futuro, e nem para te dizer quem você deveria ser hoje. Você é você. Você é um indivíduo que não tem nada de igual a absolutamente ninguém. E a partir disso é que a gente vai começar a pensar. Então, começando esse case, era uma mulher, uma pessoa com uma excelente formação, super bem sucedida, já com mais de 20 anos de carreira, num nível de vice-presidência de uma grande organização de vários bilhões de faturamento no segmento de serviços, e o foco dela é em marketing, né, mas um marketing bem estratégico. Ela teve uma carreira muito rápida, muito surpreendente, trabalhou em diversas empresas, tanto do setor de tecnologia quanto do setor de telecomunicações, e focou muito dos seus esforços pessoais na sua carreira, mas muito mesmo, né? Em paralelo, ela tinha um marido que também se esforçou muito durante a carreira, então eram são dois grandes executivos com carreiras muito bem estruturadas, muito bem sucedidas em empresas de grande porte. E ela já tinha chegado muito próximo do que ela gostaria de chegar, já estava sendo considerada para se tornar CEO ou presidente de empresas de talvez um pouco de menor porte, mas já começou a ser considerada pelo mercado. Tinha um nível de savings que a deixava absolutamente tranquila em relação ao seu futuro. Então ela começou a fazer uma série de reflexões e chegou para mim com a seguinte tese: Eduardo, eu quero mudar de carreira e quero virar presidente de uma grande organização, de uma ONG que vai entregar um enorme impacto social para o nosso país. Essa foi a tese dela, que ela já chegou falando que queria entender se ela deveria fazer isso, mas ela já estava 80% da cabeça feita. O que era isso e o que ela já fez na vida dela que ela poderia contribuir muito para esse tipo de trabalho, e se esse tipo de trabalho ia ser efetivamente um trabalho onde ela ia ter tanto sucesso quanto ela teve na vida executiva,
e além do sucesso, as realizações pessoais que ela tanto esperava. Ela estava absolutamente excited de começar um trabalho desse, já tinha feito algumas incursões nesse meio de ONGs internacionais, de empresas de impacto social, já tinha conhecido algumas ONGs brasileiras altamente participativas em, em favelas, em comunidades carentes, que faziam grandes trabalhos, seja na educação, seja na cultura, seja no empreendedorismo, e estava certa de que essa seria a sua transição. Né? Então, num cenário desse, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi tentar, primeiro, né, fazer o clássico, entender os objetivos dela, por que ela estava fazendo esse processo, etc. Mas isso não era absolutamente claro. O que ficou claro para mim é que ela queria fazer o que eu chamo das viagens sobre alternativas profissionais. Claro que a gente fez todo um trabalho de entender quem ela era, quais eram seus propósitos, quais eram suas competências, quais eram os valores construídos e modificados ao longo da sua carreira, quais eram as suas ambições e o que a satisfazia, e assim vai o clássico nosso. Mas o mais importante para ela era, claro, além de receber esse feedback e saber como isso poderia ser útil no passo seguinte, ela gostaria de fato de entender o passo seguinte. O que seria esse passo seguinte? E aí tivemos boas sessões extremamente longas de discussão do que seriam essas alternativas de trabalhar aí ou no terceiro setor, ou no setor 2.5, que é um setor de empresas de impacto social. Dei vários exemplos de coisas que eu conheço a esse respeito, que eu sou um profundo admirador, entendedor, aprendiz, mentor, board member de empresas de impacto, de ONGs. Me relaciono com famílias empresárias que se interessam por esse tema, que estão querendo investir em impacto social. E fizemos todas essas viagens, né? O que é uma viagem? E aí eu vou contar para você outra forma que eu também ajudo os executivos nesses aconselhamentos. Qual é a forma? É de tentar ilustrar de maneira muito vívida, muito real para você o que vai ser esse seu próximo passo. Tá? O, além de te colocar como plano de ação, você ir lá conhecer essas outras alternativas, essas outras oportunidades, eu vou também te contar um pouco do que eu conheço disso, quais são as atividades diárias, quais são as dificuldades, quais são os temas que você tem que lidar todos os dias, quais são os outros temas que você vai lidar de vez em quando, quais são os grandes desafios do empreendedor social, vamos dizer assim, de maneira genérica no Brasil. E foram 2, 3 sessões só falando dessas potências alternativas, passando por diversas causas, né, desde causas de empoderamento de pessoas em alta vulnerabilidade, causas de educação,
causas de empreendedorismo, do esporte para melhoria da formação de pessoas em vulnerabilidade, até ONGs ambientais, enfim, passamos por uma série de possibilidades. E o que me chocou e o que me deixou muito feliz no final das contas foi que depois dessa grande viagem, diria essa viagem austral que nós fizemos em relação às alternativas, essa executiva chegou à conclusão de que ela se satisfazia totalmente sendo uma grande executiva do mainstream. Quer dizer, essas viagens que nós fizemos durante esse processo serviram para ela, de repente, ter a curiosidade e ir conhecer o que poderia ser o seu futuro, e era algo que ela tinha quase como premissa já, mas ela percebeu, com todo o autoconhecimento que ela teve durante o processo, com todos os feedbacks e devolutivas que nós demos para ela, e com toda essa viagem em relação a potenciais coisas que poderiam acontecer no futuro, caiu a ficha nela que o que de fato ela queria fazer é continuar o que ela fazia. Talvez em outra empresa, talvez em um mercado um pouco diferente, mas em posições muito semelhantes, ou até posições acima, em empresas menores, do que ela já estava hoje. Né? Então, não que eu queira sempre, em todos os casos, tentar mudar algo que a pessoa já tenha como premissa. Não é esse o intuito. O intuito é fazer a pessoa se conhecer. O intuito é dizer a realidade nua e crua para ela. O intuito é dizer o que vai ser a sua vida no pós. Né? Não de maneira genérica, mas o que vai ser o seu dia a dia. Quais são os seus desafios. Com que tipo de stakeholders você vai ter que se envolver. E assim vai, assim vai, assim vai. Então isso é o pragmatismo de alguém que fala com 1000 CEOs por ano, que conhece diversas realidades, trabalha com ONGs, com empresas de impacto e com startups de negócios altamente inovadores. Né? Essa diversidade de realidades que a gente vive e a intensidade que a gente vive isso nos faz conhecer muita coisa, e a gente consegue, obviamente, tentar trazer para os nossos clientes a verdade nua e crua. Por quê? Porque tudo parece, a princípio, muito interessante, muito glamuroso. Mas é preciso dizer o que é a verdade, o que é o dia a dia e principalmente o que é a rotina de qualquer atividade que você for fazer, qualquer posição que você for assumir, qualquer derivada que você for tomar na sua vida, né? Só que o mais interessante ainda é que um ano e meio depois de terminado esse processo, eu tinha falado para ela que uma das principais alternativas à época do processo era ela empreender no segmento de prestação de serviços lá em determinada área que a gente definiu, que eram serviços altamente inovadores, algo muito diferente do que tinha no mercado, muito relacionado à transformação digital e etc. Não cabe aqui a gente detalhar isso. Mas o fato é que depois de um ano e meio que ela continuou, mudou de posição até, enfim, mas foi fazer exatamente a mesma coisa que ela fazia ou algo semelhante. Mas a decisão de vida dela que ela tomou
Um ano e meio depois, foi que ela queria sim empreender numa consultoria altamente inovadora, no tipo de serviço que a gente tinha conversado um ano e meio, 2 anos atrás. Isso demonstra que, assim, nós pensamos em coisas tanto no curto prazo, porque às vezes a pessoa precisa passar por um processo, precisa passar por um interim project, vamos dizer assim, para chegar numa mudança efetiva, para a ficha cair de verdade. Mas a gente consegue detectar com alguma acurácia o que seria isso. E eu fiquei bastante contente quando ela me ligou, depois de muito tempo sem falar comigo, para me dizer e para me contar o que eu achava a respeito do que ela tinha decidido um ano e meio, 2 anos depois. E eu falei para ela: você está pronta para isso. Vai fazer que vai dar certo. Isso foi bem mais recente, mas me deixou extremamente satisfeito por saber que essa pessoa de altíssimo potencial, de altíssima entrega, de muita ambição, mas que também tá passando por um momento de vida em que ela queria mudar o modus operandi do dia a dia dela. Mas fazendo algo que de fato ela acredita, de fato ela vai entregar resultado e de fato vai entregar para ela mesma um legado e também para os clientes dela um grande legado, uma grande entrega. Esse é o nosso trabalho no nosso querido programa de aconselhamento de carreira. Vocês devem imaginar o quanto de coisas, de desafios que chegam para mim. E na realidade é isso que motiva, o que me motiva, porque cada pessoa, isso eu acredito, não acredito em os famosos gurus de carreira que dizem o que tem que ser feito. O que tem que ser feito tem a ver com você. Claro, tem que ter um cross-check com o mercado. Senão você vai fazer algo que não tem marketability, como eu digo sempre. Às vezes a marketability nem faz tanto sentido para você, mas para muita gente faz. Né? E muita gente quer continuar ganhando dinheiro, e muito dinheiro, e eu não vejo problema nenhum nisso. Quero que mais que as pessoas continuem ganhando muito dinheiro e que elas consigam chegar nas ambições dela, tanto financeiras, quanto de desafios, quanto de legado. Então é isso que a gente faz, tá bom? Muito obrigado de novo aí. Muito boa noite.